Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória D'Angelo e meu trabalho é sobre a importância da afetividade na relação professor-aluno na educação infantil. E o meu orientador é o Paulo Fossati. Então, o objetivo do meu trabalho é problematizar as principais variáveis intervenientes na qualidade afetiva na relação professor-aluno na educação infantil. A metodologia, então. A metodologia ela, é qualitativa e que se constitui um estudo de caso. O trabalho ele foi dividido em duas partes. A primeira, em pesquisas em fontes bibliográficas, e a segunda, no envio de um questionário pela plataforma Google Formulários. Os participantes da pesquisa. Então, a pesquisa foi realizada numa escola de educação infantil aqui no município de Canoas. Ela é privada, foram 23 convidados e 18 respondentes. Então, contextualização. Eu vou falar um pouquinho sobre afetividade, sobre educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que se refere do 0 aos 5 anos. Então, ela foi considerada a primeira etapa desde 2016 com a mudança da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares, tendo o objetivo no desenvolvimento integral da criança, nos aspectos sociais, físicos, psicológicos e intelectuais. Já a afetividade, na psicologia, a afetividade é a capacidade de vivenciar os fenômenos afetivos, bem como as paixões, os sentimentos, as emoções. Então, para minha pesquisa, eu pesquisei um pouco sobre a teoria do desenvolvimento do Jean Piaget. Então, com o estudo eu aprendi que o afeto na educação infantil ele possibilita grandes vantagens para a criança carregar por toda a sua trajetória. E também existem algumas variáveis que interferem neste processo, nesse desenvolvimento, que seria a afetividade e aprendizagem, a afetividade e interação social e a afetividade e o brincar. Então, a minha análise é a discussão de dados. Eu mandei as perguntas e aí as respostas eram de 1 a 5. Cada um significava alguma coisa. O 1 era nada, o 2 era pouco, o 3 era indiferente, o 4 era muito e o 5 muitíssimo. Então, a primeira pergunta é sobre o grau de importância que você atribui ao cultivo da afetividade entre a equipe pedagógica e a criança. E 22,2% responderam que é muito importante e 77,8% muitíssimo importante. O Piaget ele acredita que a criança torna-se um ser social ao decorrer dos seus anos de vida, ao decorrer da vida. Então, com o auxílio do meio social que ela está inserida, que neste caso seria a escola e a equipe pedagógica. A segunda pergunta é como você classifica a importância da relação afetiva na aprendizagem da turma. 27,8% responderam que é muito importante e 72,2% que é muitíssimo importante. O Piaget ele acredita que o desenvolvimento cognitivo e afetivo eles estão interligados. Então, cabe ao professor e à escola atender os alunos e propor esses momentos de aprendizagem significativa. Como você classifica a importância do vínculo afetivo entre a família e a equipe pedagógica? 22,2% responderam que é muito importante e 77,8% muitíssimo importante. O Piaget ele diz que a família e a escola ela tem que estar interligada, tem que houver esse ligamento entre as duas, para existir essa ajuda recíproca para os dois lados. Claro que a escola ela precisa abrir esse espaço para a família. Bom, a próxima pergunta é: de acordo com a sua experiência, quanto à formação técnica e especializações ela auxiliam no processo afetivo e na educação infantil? 11,1% responderam que é indiferente, 38,9% que é muito importante e 50% que é muitíssimo importante. O Piaget ele acredita que os professores, se eles tivessem mais formações, mais trabalhos de pesquisa, iria contribuir para o trabalho deles em sala de aula. A outra pergunta é o estado de humor da equipe pedagógica, se afeta no processo de ensino-aprendizagem. 5,6% responderam que é indiferente, 22,2% que é muito importante e 72,2% que é muitíssimo importante. O Tibá, ele é um médico e professor e ele acredita que a gente tem que cuidar da saúde de qualquer profissional, principalmente dos professores, que se eles estiverem com a saúde mental e física deles adequada, o estado de humor não vai afetar no desenvolvimento da turma. A próxima pergunta é sobre qual o grau de importância das atividades lúdicas como estratégia educativa. 22,2% responderam que é muito importante e 77,8% que é muitíssimo importante.
o Piaget ele traz que as atividades lúdicas é o berço da educação infantil. Então não existe educação infantil sem as práticas pedagógicas voltadas no lúdico. Qual o grau de importância de um ambiente afetuoso para o desenvolvimento do aluno? 11,1% responderam que é muito importante e 88,9% muitíssimo importante. Então, nosso referencial curricular nacional, ele diz ali que o ambiente da escola deve ser regado de acolhimento e de afeto. Então, se a escola e o professor propor essa roda de conversa, atividades lúdicas, atividades individualizadas, procurar entender o aluno, ele vai se sentir num ambiente seguro e vai ser um ambiente afetuoso. Qual é a importância do processo de ensino-aprendizagem baseado numa relação de afeto entre o docente e o discente? 22,2% responderam que é muito importante e 77,8% que é muitíssimo importante. O Piaget ele acredita que a aprendizagem ela é construída aos poucos e o professor ele é o mediador deste conhecimento. A outra pergunta é quanto às relações afetivas como o respeito e o autocontrole. Elas implicam no desenvolvimento do estudante? 33,3% responderam que muito e 66,7% muitíssimo. O Piaget ele afirma que o respeito e o autocontrole eles são fundamentais para qualquer tipo de aquisição. Então, se o professor tiver como eu disse ali antes, se ele tiver com a saúde emocional e física íntegras, com certeza vai valer o respeito e o autocontrole na sala de aula. Qual é o grau de importância da adaptação da criança para a construção dos vínculos afetivos no seu processo de desenvolvimento? 16,7% responderam que é muito importante e 83% muitíssimo importante. O Piaget ele diz que todo desenvolvimento é um processo de adaptação. Então, na escola, essa adaptação deve ser regada de afeto, como eu falei anteriormente, e a criança tem que se sentir segura, e a família também, é claro. Como professor ou membro da equipe pedagógica, você se sente preparado para lidar com essas emoções afetivas em sala de aula? 5,6% responderam que são pouco preparados, 16,7% que é indiferente, 61,1% que são muito preparados e 16,7% muitíssimo preparados. Então, a gente percebe que não são todos os professores que estão preparados para lidar com essas emoções em sala de aula. A questão dissertativa que eu coloquei no meu formulário foi perguntando se você gostaria de dizer algo a mais sobre os principais aspectos que interferem na qualidade da aprendizagem na relação professor-aluno ou na equipe pedagógica. E as respostas que mais variaram no questionário foi sobre o acolhimento do aluno, o bom relacionamento professor-família e os estudos e as especializações do professor. Então, minhas considerações finais. Então, eu concluo que sim, é de extrema importância essa relação professor-aluno para qualquer estudante da educação. Ensino médio, superior, fundamental, infantil, independente do grau de formação e da idade. Então, seria isso. Muito obrigada!